O que é regressão de vidas passadas? Como fazer uma regressão de vidas passadas? Peraí, será que vidas passadas existem? Mas de fato, o que é uma regressão? É possível visitar uma vida anterior a essa que eu estou vivendo agora? Se você tem dúvidas sobre esse tema e quer saber um pouco mais sobre isso, continua nesse vídeo. Meu nome é Igor Ercovitz e eu sou um treinador da mente. É bem comum alguns clientes aparecerem aqui na clínica ou entrarem em contato através do site perguntando se é possível fazer uma regressão de vidas passadas, se elas conseguiriam visitar uma vidas passadas porque elas gostariam de saber quem elas foram. Enfim, tem várias curiosidades acerca desse tema. E se você acredita em vidas passadas, provavelmente você também já teve essa curiosidade. E para quem não acredita? Bom, eu vou separar essa questão em três pontos, tá? Primeiro, o que é regressão? Então eu vou explicar o que é uma regressão. Depois, se vidas passadas realmente existem ou não. E em terceiro ponto, por que a gente acessaria uma vida passada? Qual é a finalidade disso? Bom, então vamos lá. O que é regressão? Antes de responder de fato esse tema, eu vou te pedir para fazer um exercício, tá? Eu quero que você pense aí no que você almoçou no dia de ontem. Pensa aí. Vou te dar uns segundinhos rápidos só para você pensar no que você almoçou ontem. Pensou? Lembrou que você almoçou ontem? Pronto. Acabamos de fazer uma regressão. Isso é uma regressão. Regressão na hipnoterapia nada mais é do que regredir no tempo, ou seja, voltar no tempo. E a gente usa a hipnose, que nada mais é do que um estado natural da mente humana, muito semelhante a foco e concentração, porque dessa maneira fica mais fácil ainda regredir. Se eu te pedir para pensar no que você comeu ontem, certo? Você pensou aí rapidinho e talvez você tenha lembrado, talvez não, nem lembro. Tudo bem, não tem problema. Agora imagine que eu peça para você sentar numa posição confortável e eu comece a guiar você com a minha voz para que você siga algumas instruções. E que eu vá te levando aos poucos, pedindo para você imaginar como você acordou ontem, como é que foi o seu dia. E cada detalhe do seu dia eu vá pedindo para você ir lembrando. É provável que você tenha mais facilidade de acessar as memórias de tudo que aconteceu no dia de ontem, certo? Por quê? Porque eu estou te colocando em toda uma atmosfera para que isso seja mais favorável, para que isso seja mais fácil de acontecer, para que seja mais fácil você lembrar tudo isso. Por isso que eu guio o cliente durante o processo. Fica muito mais fácil ele acessar tudo isso quando eu vou guiando ele através desse processo. Tá, mas por que a gente faz uma regressão na hipnoterapia? Bom, na hipnoterapia a gente faz isso para poder acessar a causa dos nossos sintomas. A gente acredita que quando um sintoma aparece na nossa vida, uma ansiedade, uma procrastinação, um medo, uma insegurança. Sintoma é tudo aquilo que você sente. Então, esse sintoma nada mais é do que uma proteção da mente. E por que a nossa mente faz isso? Por que a nossa mente protege a gente enviando um sintoma, uma coisa que a gente não gostaria de sentir? Imagina que quando você tinha 2 anos, a mamãe te deixou no berço sozinho e resolveu te lavar a louça. Você acorda, não vê a mamãe e se sente ansiosa e com medo. Depois, quando você tem 10 anos, os seus pais começam a brigar dentro de casa de forma muito intensa e, mais uma vez, você tem contato com aquele sentimento de medo, de ansiedade. A sua mente, por uma questão de sobrevivência, da próxima vez que ela identificar um perigo semelhante àqueles que você viveu, como é que ela identifica esses perigos? Através dos 5 sentidos. Pode ser um cheiro, um som, algo visual. Enfim, quando ela identifica esse perigo, para te proteger e antecipar o risco, antecipar o perigo, o que ela faz? Ela gera novamente aquele sintoma para te dizer que o perigo está próximo. É uma maneira muito inteligente de impedir que você corra o perigo. Ela te manda o sintoma antes, dizendo, aquele perigo está próximo de novo. Até aí tudo certo. O problema é o seguinte, em muitos casos, esses sintomas eles começam a aparecer fora de contexto. Ou seja, a nossa mente está identificando a necessidade de gerar um sintoma para nos proteger em momentos em que não existe um perigo real ali. É por isso que muita gente que tem ansiedade, por exemplo, tá lá, tá tranquila, tá ótima a vida, tá trabalhando, tá vivendo a vida numa boa, de repente, super ansiosa, super ansioso. Parece que foi do nada, você não sabe
muitas vezes conscientemente, o que desencadeou toda aquela emoção, todo aquele sentimento. Mas a sua mente, por uma questão de proteção, ela já está te avisando que existe um problema. Você não identificou conscientemente, mas a sua mente, através dos 5 sentidos, como eu expliquei, ela já capturou que o problema está próximo e já está te mandando o sintoma para dizer aquele perigo está bem próximo da gente. Beleza? Então, basicamente, regressão é isso, e a gente usa na hipnoterapia a regressão, que é acessar a causa dos nossos sintomas para tratar, para ressignificar eles. Bom, e vidas passadas? Existe ou não existe? Depende das crenças de cada um. A hipnoterapia, ela não diz que existe ou que não existe, tá? Então, por exemplo, se você acredita que existe uma vida passada, pode ser que a sua mente te leve a uma vida passada para ressignificar algo que esteja te incomodando. Pode ser que você tenha visitado de fato uma vida passada. Quem sou eu para dizer se é real ou se não é real? Mas se você não acredita, pode ser que você não vá para uma vida passada. Agora, tem um ponto interessante aqui. Eu já tive clientes, né, que não acreditavam em vidas passadas e acabaram indo para uma vida passada. E agora, Igor? Como é que pode? A pessoa não acredita em vida passada. Como é que ela foi para uma vida passada? A pessoa não acredita, mas ela sabe que existe esse conceito de vida passada, certo? Você pode não acreditar, mas existe um conceito de que algumas pessoas acreditam, de que pode ser que exista. Você sabe que existe esse conceito sobre a vida passada. Então, em alguns casos, o que acontece? A nossa mente, para aliviar o trauma que a gente viveu nessa vida, ela nos leva para uma vida passada, né, criada por ela, tornando assim aquele evento mais leve do que seria se nós tivéssemos que encarar ele nessa vida. Agora, da mesma maneira, como a mente não sabe a diferença entre o real e o imaginário, nós ressignificamos aquele evento, independente se a gente está numa vida passada ou não. Eu vou te dar um exemplo para isso ficar mais claro ainda. Imagina que uma filha foi abusada pelo pai e ela nem se lembra disso. Ela não se lembra, mas aquele trauma ficou marcado nela e ela está tendo efeitos daquele trauma. Então a gente vai fazer uma regressão, só que naquele momento, como um mecanismo de proteção, a mente dela precisa resolver essa questão, mas se ela tivesse que voltar a esse evento com o pai, nessa vida, lembrando disso tudo, seria muito traumático. Então a mente dela cria essa fantasia de uma outra vida. Então ela vai para uma outra vida, então dá uma sensação mais leve do que seria se ela lembrasse de fato que foi nessa vida que isso aconteceu. Mas o importante, o mais importante de tudo isso, no final das contas, para nós, é que pouco importa se existe ou não vida passada. Pouco importa no momento da terapia se ela está visitando uma vida passada, se aquilo foi um trauma de outra vida, se é um trauma dessa vida, não importa. O que importa, de fato, é ressignificar a causa do sintoma, a causa do sofrimento. Então, se você quer fazer uma regressão de vida passada para saber o que você fez, quem você foi, se você foi a rainha de não sei o que, ou escravo, é besteira fazer isso. Porque, pensa o seguinte, se fosse pra gente lembrar de uma vida passada, nós lembraríamos. Se a gente não lembra, é porque existe motivo para a gente não lembrar. O grande objetivo da hipnoterapia é nos ajudar ressignificando traumas que estão atrapalhando a nossa vida hoje, e não simplesmente com a ideia de diversão. É claro que a gente pode usar a hipnose para se divertir também, mas numa hipnoterapia, quando você busca um hipnoterapeuta, é uma besteira você fazer isso querendo identificar apenas por diversão o que você foi numa vida passada. O grande interesse ali é você ressignificar traumas, ou sintomas que estejam te incomodando. Entendeu agora como é que funciona uma regressão de vidas passadas? Pode ser que exista, mas pode ser que ela não exista. E a gente, pouco importa isso pra gente. O que importa de fato é que você se livre daquilo que tá te incomodando. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e caso algum ponto não tenha ficado claro, me manda aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em responder as suas perguntas. Inclusive, se você tiver qualquer outra dúvida sobre mentalidade, hábitos, procrastinação, autoconhecimento, me manda aí a sua pergunta nos comentários, porque eu vou gerar um vídeo respondendo essa sua pergunta, beleza? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe esse vídeo para você ajudar outras pessoas que também têm essa dúvida, que muitas vezes estão sofrendo com um sintoma, que muitas vezes querem descobrir se isso veio de outra vida, se veio dessa, como é que elas se libertam disso. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre como a gente pode se livrar dos nossos problemas, se inscreva no canal, porque eu sempre gero um conteúdo sobre a mente, hábitos, procrastinação, ansiedade,
autoconhecimento em geral, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!